E as pessoas vêm procurar algo. Eu estou falando para você, quando a maioria das pessoas que vêm para a igreja, uns é porque quer conhecer, vem de curioso. Outros é para ver se o pastor pede dinheiro mesmo, se rouba os outros. Outro é para chamar, de ter o que falar, depois de sair, ter o que falar, já chamar a gente sem vergonha. De que só quer viver nas custas dos outros. E aí tem vários motivos que as pessoas vêm para a igreja. Mas quem vem de bom coração, vem por algum motivo. Ai meu Deus, eu estou doente. Mandaram eu ir para a igreja, eu vou para a igreja. Ai meu Deus, eu estou desempregado, as portas estão fechadas. Eu quando vim para a igreja estava desempregado há anos. As portas estavam fechadas. Eu estava pregando com um rapaz desempregado, falei para ele, olha, eu vim para a igreja, em 2 semanas as portas se abriu para mim. Mas eu estava há anos desempregado. Glória a Deus. E eu vim para a igreja, estava anos tentando largar do vício. E não largava. Eu vim para a igreja, em 1 mês eu larguei dos vícios. Você está compreendendo? Então eu já podia ter saído, ter ido embora, mas não, nós ficamos. A maioria que vem porque tem algum problema. Vem porque ouviu alguém convidar e reclamou talvez de alguma coisa para alguém. E a resposta daquele alguém foi, olha, quer ir na minha igreja? Vamos lá, vamos receber uma oração. Deus vai te libertar. Jesus tem o poder de mudar a sua vida. Alguém falou alguma coisa disso para nós e nós viemos. E aí só queria que Deus resolvesse nossos problemas e estava bom. E sempre quando tivesse problema, a gente não ia esquecer dessa porta. A gente voltava de novo. Mas a gente veio e ficou preso aqui dentro. E de repente a gente não estava pensando em nada disso. Meu Deus, virar crente. Mas nós aceitamos aquela palavra da salvação. E para ser salvo tinha que ser crente. Tinha que aceitar Jesus. Tinha que descer as águas do batismo. E fizemos tudo isso. E agora, mais uma vez eu pergunto, tá bom? Aí eu falo para você, não. Não, porque pessoas fizeram isso. E hoje estão fora da igreja. Hoje estão vivendo no pecado. Sabe por quê? Porque eles acharam que estava bom só isso. Não está bom só aceitar Jesus. Não está bom só descer as águas do batismo. Não está bom só ser dizimista da igreja. Não está bom orar meia hora antes do culto. Não está bom jogar isso ou aquilo fora. Não está bom. Precisa de mais uma coisa que as pessoas não estão fazendo mais. Não adianta. Quem diz que está, me desculpe, está escandalizando. O que é, pastor? O Espírito Santo. Quando eu conheci Jesus, aceitei Jesus, ainda estava no finalzinho. As pessoas falavam para nós buscar o Espírito Santo. Você lembra? Alguém aqui pode lembrar? A gente ia orar e ficava glória, 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 até a língua não saber mais o que fazer e se enrolar, e a gente falar as palavras, e a gente saber que não era a gente estava falando, labalaia, balabalabalá, não é? Ricalabai. E a gente era batizado no Espírito Santo. Eu me lembro quando alguém falou para mim que eu tinha sido batizado no Espírito Santo, eu nem sabia que eu tinha sido. Aí alguém falou para mim, agora você foi batizado? Eu falei, foi. Aí depois alguém chegou para mim e falou assim, você só não pode deixar o fogo apagar. Você não pode deixar o fogo apagar. Então meu irmão, olha bem. Tem pessoas que pensam o seguinte, que nós recebemos o Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus e nós nos batizamos. Você está entendendo? Não é bem assim não. Se for ver por este lado, o Espírito Santo está com você o tempo todo, até quando você está vivendo a sua vida no pecado. Você pode pesquisar na Bíblia, você vai ver. Até quando você está no pecado, o Espírito Santo está do seu lado. Mas é diferente, meu irmão. Você manter o Espírito Santo sobre a sua vida é diferente. E é isso que João Batista, ele falou. E as pessoas só seguraram o batismo das águas, mas ele falou assim, olha, o que vem, eu batizo com água. Mas Jesus, o que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Por isso que aquela pessoa falou para mim, você não pode deixar o fogo apagar. Para que serve o fogo? Para eu sair rodando pela igreja, batendo a cabeça, pulando no teto? Não!
O fogo é para queimar a sua carne. O fogo é para queimar o seu pecado. O fogo é para queimar a sua mente. O fogo é para destruir tudo aquilo que o diabo embutiu a vida inteira na sua mente, que você não acha que é pecado. Como quando você veio para a igreja. Você veio, não, eu não quero responsabilidade, quero assumir compromisso, eu só estou vindo aqui, eu não sou crente, mas eu gosto dessas coisas, e tudo, e de repente o Espírito Santo falou com você, e você começou a ouvir, e falou, não, eu quero ser crente. Ah, mas para ser crente você tem que fazer isso. Não, eu faço o que for, mas eu vou ser crente. É chamado primeiro amor, né? É que nem quando alguém conhece alguém e fala, eu estou apaixonado. Eu estou amando essa pessoa. Ah, mas você tem que fazer isso. Né? Eu faço o que for preciso pelo amor dessa pessoa. Foi o que aconteceu com a gente. E aí, a gente veio e aconteceu tudo isso. Mas a palavra de Deus está falando para nós que nós precisamos do Espírito Santo e do fogo. Não o Espírito Santo apenas falar em línguas. Irmãos, ouve bem. É maravilhoso falar em línguas estranhas. Eu sempre, quando eu dobro o meu joelho para orar, eu começo a conversar com Deus. E posso estar em qualquer lugar. Parece que é uma coisa instantânea. Algum minutinho, eu já estou falando em línguas estranhas. Virou uma coisa, vamos falar assim, virou um costume. Eu falar em línguas estranhas toda vez que eu vou orar. Glória a Deus. Eu sinto essa necessidade e eu falo em línguas estranhas. Glória a Deus. Mas eu sei que eu estou sendo sincero com Deus. Eu sei que eu estou sendo sincero com as pessoas. Eu sei que eu estou sendo sincero com a minha família. Eu sei que eu estou sendo sincero comigo mesmo. Quando eu dobro meu joelho e falo em língua estranha. Eu sei como é que está a minha vida espiritual. Eu sei como é que está a minha vida oculta. A minha vida dentro da minha cabeça, da minha mente. Eu sei no que eu penso. Eu sei das imaginações que vem na minha cabeça. Eu sei quais são as atitudes que eu faço, que eu não conto para você. Eu sei o que eu estou pecando e o que eu não estou. Eu me lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo. Falaram para mim que eu tinha sido. Falaram, não deixe fogo apagar. Eu me lembro, eu fui para minha casa. Eu dobrei o joelho e comecei de novo a buscar ali de madrugada. Eu falei em língua de novo. Aí que eu falei, que naquela culto eu não falei. Aí eu falei em línguas. Que eu fiquei até assustado, porque eu não conhecia aquelas palavras que estavam saindo da minha boca. Eu fiquei assustado. E eu tive um momento ali com Deus. Só passaram alguns dias por causa da vaidade, do pecado. Eu deixei o fogo apagar. Você está entendendo? Eu deixei o fogo apagar. Quando é que o fogo se apaga? Fala assim, quando a gente começa a pecar. Você entende? O fogo do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele se apaga quando a pessoa começa a viver a vida dela no pecado. Quando a pessoa começa a achar que o pecado não tem problema. Irmão e irmã, o pecado tem problema. O pecado acaba com a gente, acaba com a nossa saúde, acaba com o nosso casamento, acaba com a vida financeira, acaba com a vida sentimental e acaba com a vida espiritual da pessoa. O pecado tem problema. Mas o fogo se apaga quando a gente começa a pecar. E o fogo se apagou. Mas mesmo assim, ouve bem, eu já tinha falado em língua estranha. Um dia eu fui dobrar o meu joelho e fui querer orar a Deus. E eu quis dobrar o meu joelho e a minha oração, eu não podia, exaltado seja o teu nome, Senhor. A minha oração era praticamente gaguejando, porque eu não sabia nem o que falar com Deus, porque eu pensava, eu estava orando para Ele, mas dentro de mim eu falava assim, mas eu estou indigno. Porque eu sabia que eu estava pecando. Eu sabia que eu estava fazendo algo que era contrário à vontade de Deus. Eu estava no pecado. E eu me lembro que depois de alguns minutos de oração, eu comecei a falar em línguas. Só que eu sabia que eu ia levantar daquela oração e eu ia continuar cometendo o pecado de novo. Eu sabia. Porque eu não queria, eu não achava que tinha problema aquele pecado.
Para mim estava bom, e que Deus tinha que aceitar assim, pronto. E eu continuava sendo crente, e eu não ia mais desviar, e Deus, uma hora, Ele ia se acostumar com o meu pecado e ia deixar para lá. Era assim que estava na minha cabeça. Mas a hora que eu comecei a falar nas línguas estranhas, que eu já tinha decorado, eu já tinha aprendido a falar aquela língua, Ricalabaia, Suricalamassúria, eu já sei falar. Eu não preciso aprender mais. Está entendendo? A não ser que venha novas. Mas eu comecei a falar, só que foi diferente. Eu comecei a falar em línguas, e aí do outro lado, alguma coisa me acusava, falava, por que você está falando em língua, rapaz? Isso aí não é Deus, não. Você não tem como falar em línguas estranhas do Espírito Santo, você não está falando. Isso é o diabo. Veio meu pensamento na minha cabeça, você não está falando em língua não, rapaz, você acha que você ia falar em línguas estranhas, pecando? Olha a sua vida como é que está, você nem vai largar, você vai sair daqui e vai lá praticar. Como é que você está achando que isso aí é o Espírito Santo? E eu continuando falando, e isso vindo na minha mente. Daqui a pouco eu comecei a sentir uns arrepios, e subiu tudo os pelos do braço, subiu os cabelos para cima. Aí eu parei de falar em línguas estranhas. Você está compreendendo? Depois daquele